Muito boa noite. Vamos iniciarmos a nossa live dessa terça-feira, não é mesmo? Com esse tema bastante comum que a gente recebe de dúvida em consultório. Podem ir chegando. Deixa eu ver aqui para fixar o nosso tema de hoje. Bom, meu nome é doutora Lisandra Lago, sou médica, trabalho com estética facial e corporal em Feira de Santana, tanto no Instituto Lago Costa como na Clínica Tem, tá? E agora a gente vai falar sobre esse conteúdo bastante perguntado, né? Porque todo mundo, quando pensa em preenchimento, seja ele qual for da região, do rosto ou até do corpo, ele quer saber, né? Quanto tempo a gente vai conseguir ver o resultado? E é isso que a gente vai abordar. Porque o preenchimento, na grande maioria das vezes, ele já entrega, sim, um resultado imediato. Mas, a depender da área de tratamento, aquela região vai demandar que esse tratamento seja dividido em etapas. Mesmo que o procedimento que ele faça naquele dia, ele já vai conseguir ver o resultado. Como assim? Tem algumas regiões do nosso rosto que a gente não consegue preencher, a gente só consegue preencher até uma determinada quantidade. Um exemplo, a gente só pode fazer por vez de procedimento 3 ml na região do queixo, que é como se fosse o máximo que aquela região tolera naquele momento. É o ideal, tá certo? A gente sempre vai se basear no conceitos científicos e segundo nossos estudos, a região do queixo a gente só consegue colocar por vez de procedimento no máximo 3 ml. Não quer dizer que isso seja o máximo que essa região vai acomodar. A gente consegue fazer essa 3 ml de uma vez. Em outro momento, a gente vai retomar esse procedimento, né? Retomar esse tratamento e continuar. Porque tem pacientes que eles precisam mais de uma vez, né? Realizando o mesmo procedimento na região. Tem pacientes que vão precisar de 5 ml no queixo. Queixo é uma região que a gente consegue trabalhar até 6 pontos diferentes. É uma coisa que eu explico muito em consultório. E sempre falo, todo mundo merece, nem que seja 1 ml no queixo, né? Porque são 6 pontos a serem tratados. Às vezes você não precisa fazer o que a gente pensa de projeção, né? Que é empinar um pouquinho esse queixo. Mas você precisa melhorar essa sombrazinha. Às vezes você tem sombra lateral. E às vezes você precisa um pouco mais de alongamento. Então, 6 pontos a serem tratados. Então, 3 ml. Em muitos procedimentos, em muitos casos, você só o começo, a estruturação da região. Mas, vou mostrar a vocês, quando a gente pensa nessa questão de resultado, a gente consegue, sim, trazer resultados imediatos, como o caso dessa paciente. Que todas as regiões que ela tratou, a gente conseguiu esse resultado imediato. Esse antes e depois dela é de uma foto logo após o procedimento, tá certo? A gente conseguiu, você vê que é porque o cabelo tá meio que com toque e outro sem, mas todas essas duas fotos foram feitas no mesmo dia. Ou seja, esse é o resultado imediato do tratamento dela. Esse tratamento foi de uma paciente que tinha queixa, tá certo? De um rostinho mais redondo, e é isso que incomodava ela, e nosso tratamento se baseou exatamente nisso. Esse caso ficou lindo, a paciente ficou super satisfeita, eu amo esse caso. E a gente conseguiu em leves pontos, né, desse rosto, a gente tratou com preenchimento, já tirando o mito que rosto redondo não preenche, pelo contrário, a gente preenche sim, em pontos estratégicos, como aconteceu, para que a gente tenha uma impressão que esse rosto afinou mais. Como ficou nesse resultado maravilhoso, né? Como vocês podem ver. Então, esse resultado a gente conseguiu entregar imediato para a paciente. Ela já saiu do consultório, livre para as atividades do dia a dia dela e com seu resultado. Nesse caso específico, a gente conseguiu tratar essa região do malai do zigama, aqui da bochechinha superior, que é também um mito de paciente que tem um rosto redondo, que fica com muito receio de preencher, mas desde que você já tenha indicação correta devida, né? Por isso que eu sempre falo, confie no médico que tá te avaliando, porque desde que tem uma indicação médica devida, esse preenchimento vai afinar o seu rosto e não enlarguecer mais ainda. A gente fez queixinho nela, tá certo? A gente fez fossa, que é essa região aqui na base do nariz, que traz sustentação, é um ponto muito importante. Em alguns casos de bigode chinês em pacientes jovens, né? E a gente fez o lábio. Ela tinha um lábio muito caidinho, um cantinho, né? Que a gente chama popularmente falando uma boquinha de velho, porque o cantinho era pra dentro. Então a gente conseguiu apresentar mais o vermelhão desse lábio, deixar esse lábio muito mais bonito, como vocês podem ver. Esse rosto rejuvenescido
e embelezado, que são pontos muito importantes. O que é que a gente consegue trabalhar nesse caso e trazer para vocês observarem? Que ela não tinha nenhuma deficiência importante. No caso dela, o queixo não era tão para dentro, o lábio não era extremamente fino, era um lábio fininho, mas que com já a primeira etapa do preenchimento a gente conseguiu entregar um resultado muito bonito, que a paciente está muito satisfeita, porque é uma estética de lábio que ela gosta. Tem pacientes que gostam de lábio mais grossinho, tem pacientes que não, então pro caso dela foi perfeito, acomodou no rosto dela, combinou com os traços dela, e tudo isso a gente conseguiu fazer de imediato, que é o mais importante. Então essa paciente já saiu do consultório com todos os seus resultados, né? Trazendo ainda mais embelezamento e autoestima. Que é isso que, na grande maioria dos casos, a gente se propõe a fazer quando a gente fala de preenchimento, associado a alguns outros procedimentos também, que no caso dela não foi feito nesse dia, além do Botox. Nesse caso aí, ela só realizou que o Botox vocês não estão nem conseguindo ver a área que foi tratada, que foi a partezinha da testa. Nesse caso em específico, a gente fez preenchimento, todas essas áreas citadas, e a Botox da testa. Mas é como eu havia dito, ela é uma paciente que ela não tinha nenhuma questão de correção. Como assim? Com o preenchedor, a gente consegue rejuvenescer o paciente, né? O que é isso? Um paciente que já vem envelhecendo, a gente vai reposicionar as estruturas dele. A gente consegue corrigir, no caso de paciente, mesmo que jovem, mas que é retrognata, são aqueles pacientes que tem um queixinho muito para dentro. Então, a gente vai precisar corrigir esse queixinho para dentro. E tem alguns casos que a gente só quer embelezar, que essa paciente, ela não tem nada de deficiente em nenhuma região do rosto, a gente só quer embelezar essa face, que foi exatamente o caso dessa paciente. E a gente quis embelezar no sentido de afinar o rosto, porque a queixa dela era essa. O que difere bastante, em alguns casos, quando a gente precisa corrigir. O que é isso? Como eu vou mostrar pra vocês, esse outro caso aqui, que foi... voltei. Caiu por aqui, mas voltei. Que tem esse outro caso dessa paciente, que foi um caso bastante interessante, um resultado maravilhoso que a gente conseguiu entregar, né? A paciente saiu hiper satisfeita, como vocês podem ver, esse resultado ficou muito bonito. Mas foi um procedimento, um tratamento que a gente fez em etapas, porque essa paciente, diferente da anterior, era uma paciente retrognata, que é isso que eu expliquei. Ela tinha um queixinho muito para dentro, então a gente vai sempre separar em etapas desse procedimento. Por quê? Primeiro eu tenho que corrigir esse queixo dela. Como assim, doutora? O queixo dela era pra dentro, então eu vou colocar na linha média de quando você olha ela em perfil. E depois eu vou vir trabalhando para esse queixo ter a projeção do embelezamento. Então vai ser em etapas. Porque, como eu havia dito, a região do queixo ela não acomoda mais de 3 ml por procedimento. Então, a gente fez a correção, né? Essa paciente tinha um queixo muito para dentro. A gente veio e trouxe para a linha média do rosto, de quando você olha de perfil. E depois a gente veio embelezando, deixando um pouquinho mais pontudo, para que ele, quando você olha de perfil, ela fique ainda mais bonita. E associada a isso, a gente trouxe o preenchimento da mandíbula, que era uma queixa muito forte dela. Tanto o queixinho quanto essa região do terço inferior. E quando a gente pensa, mulher faz preenchimento de mandíbula, não é só para homem, não. Esse caso é maravilhoso pra gente mostrar isso. Mulher faz sim preenchimento de mandíbula, faz preenchimento de queixo e fica ainda mais bonita e feminina, tá certo, meninas? Então, percam esse estigma e o medo do preenchimento de mandíbula, porque a gente vê muito mais homens realizando, mas não quer dizer que mulheres, quando realizam, não fiquem bonitas. Esse caso mostra bastante o quanto que a gente fica bonita, muito mais bonita, quando necessário, né? Todo tratamento que a gente fala, ele precisa de uma indicação. E para ter uma indicação, ele precisa de um diagnóstico correto. Então, às vezes, por isso que eu converso muito com meus pacientes em consultório, quando eles chegam desejando realizar um preenchimento de X ou de Y, porque eles viram no Instagram em algum momento. Todo procedimento é um tratamento, tá certo? Mesmo que estético, eles são um tratamento. E eles precisam ter o diagnóstico devido para ele ficar com um bom resultado. Não adianta você apenas querer fazer um preenchimento porque você acha que você merece. E esse caso é bom para eu explicar exatamente isso. Como vocês podem ver, essa paciente não tinha nada de queixo. E tinha um lábio já projetado. E
No momento que ela quisesse fazer o preenchimento do lábio, tá certo? Antes do queixo, que é uma coisa que todos os meus pacientes em consulta, eles recebem um plano de tratamento que eu vou dividir em etapas, sempre priorizando o que ele merece primeiro. Ou seja, para você investir seu dinheiro primeiro num procedimento que você vai ver mais resultado, que vai te trazer mais benefício naquele momento. Então, caso dessa paciente, se a gente realizasse o preenchimento de lábio antes do queixo, ia ficar mais feia, não mais bonita. Por quê? Porque ia evidenciar mais ainda a falta do queixinho dela. Entende? Então, precisa de diagnóstico correto, precisa do momento correto para fazer o preenchimento daquela região. Ela tem um lábio muito ressecado, apesar de ser um lábio volumoso, como vocês podem ver na foto. Mas ela merece ir fazer o preenchimento do lábio, desde que primeiro a gente precisava tratar o terço inferior. Então, como foi exatamente nesse caso. E no caso dela, apesar de a gente estar tratando com preenchedores, a gente consegue demonstrar que não é de imediato, que a gente vai vir trabalhando essas regiões, principalmente a região do queixinho, que era o que ela mais precisava, associado ao preenchimento de mandíbula, que foi o que trouxe mais embelezamento para essa face, tá certo? Então, é isso que eu queria trazer para vocês, para que vocês entendessem que mesmo que o preenchimento a gente já consiga ver, que a gente já entregue esse resultado, alguns casos vão precisar que esse tratamento seja dividido em etapas, tá certo? Não quer dizer que você já não vai ver resultado, mas esse resultado vai ser condizente com a porcentagem de tratamento realizado. Assim é com pacientes, o caso anterior, né? Esse aqui eu vou trazer para vocês. Novamente, para vocês entenderem. Essa é uma paciente que a gente chama que ela fez um preenchimento full face, que são várias regiões do rosto. Mesmo ela tendo um diagnóstico que precisava fazer esse preenchimento em várias regiões do rosto, se ela fizesse menos do que o indicado, a resposta desse tratamento ia estar proporcional a isso. Entende? Por isso que eu sempre explico aos meus pacientes que quanto mais áreas você puder fazer de preenchimento, quando eles são indicados no nosso plano, mais resultado você vai ver, ou seja, mais bonita você vai ficar. Assim como esse paciente precisa dividir essas etapas de tratamento, mais vezes que ele retorna ao nosso consultório, a gente vai complementando os nossos tratamentos, melhor nossos resultados ficam, tá certo? Isso não quer dizer que é mais volume no rosto, tá? A gente tá numa linha já, ainda bem que as pessoas estão entendendo o real benefício do preenchimento sem excedê-lo, né? Que a gente é igual a tudo. Muda a dose, né? Do veneno pro remédio muda a dose. Então, como vocês podem ver nesse rosto, pontos estratégicos colocados em um rosto já pesado, a gente conseguiu trazer beleza para esse rosto, entregar um resultado lindo para a paciente e ainda assim você perceber que esse rosto afinou. Assim seria se a gente pesasse demais, né? E um rosto até que é magro e você não vai trazer beleza. Então, tudo é a dose, tá? Então, quando a gente vai dividindo esses tratamentos em etapas, esse paciente vai conseguindo complementar as etapas de tratamento, mais ele vai ver resultado. Essa paciente, ela fez todas as áreas na mesma visita. Se ela não fizesse todas as áreas na mesma visita, nosso resultado ia estar comprometido. Talvez não tivesse ficado tão bonito quanto ficou. Entende? Se ela não tivesse investido no tratamento de lábio, se ela não tivesse investido no tratamento de malar, preferisse fazer só fossa e queixo, isso ia estar diretamente, né, comprometendo o resultado que a gente entregaria. Por isso que a gente explica, às vezes o paciente não entende. E eu, tipo assim, todo procedimento que passa por mim em consultório, todo paciente que passa por minha avaliação, eu sempre explico muito, claro, ó, essa região daqui, mesmo que a gente fique ansioso às vezes para entregar o resultado, só acomoda X ml. Essa região daqui a gente vai fazer, mas não vai fazer essa hoje, para que você não fique também tão dolorido, para que você consiga continuar suas atividades. Então, isso também vai interferir, né? Quando a gente fala nessa questão de resultado. E o que é que interfere mais? Quando a gente fala em questão de procedimento com preenchimento e resultado imediato. A primeira vai ser a área de tratamento. O lábio é uma área que incha muito. Mesmo que essa paciente não tenha uma tendência a inchar muito, o lábio é das áreas que mais enchem quando a gente trata. Então, qualquer seja ela, vai ter esse inchaço nesse lábio. O material que você trata, quanto melhor a qualidade desse preenchedor, menos efeitos colaterais teremos. Então, isso também vai interferir no resultado que a gente vai conseguir entregar, tá certo? Com esse tempo de resposta.
A técnica utilizada, tem técnicas que às vezes certos profissionais fazem que vão lesionar mais a região, vão trazer mais inchaço. Está na hora de dormir. Alexa interrompendo. Então vão trazer mais inchaço para certas regiões. E isso também vão comprometer o nosso resultado, né? Porque vai estar falseando, vai ter tipo um efeito Cinderela ali, tá? E que é isso que é muito importante a gente sempre informar vocês. E era isso que eu queria trazer hoje pra vocês, tá certo? O tanto que vocês conseguem ver que mesmo a gente entregando o resultado já de imediato com o preenchimento, algumas áreas vão desinchar, algumas áreas esse procedimento vai acomodar. E em alguns casos específicos, a gente vai precisar tratar em etapas, né? Fazer esse preenchimento em etapas. Então, isso tudo vai interferir, mas em todos eles a gente já consegue entregar resultados lindos de forma imediata. Que é o maravilhoso do preenchimento, né? Mesmo que a gente vá refinando, a gente já sai do consultório se sentindo mais bonito, mais bonita. Todo mundo que já realizou seu preenchimento aí sabe o poder do preenchimento que tem, desde como eu expliquei a vocês. Corretamente indicado, porque tratamento com preenchimento é um tratamento, tá certo? Tem que ter uma indicação médica devida para que você tenha um benefício, não um malefício, tá certo? E que esteja feito com um profissional capacitado, com a técnica devida, para que você tenha só o bônus desses procedimentos, viu? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir mandando aqui. Caso tenha ficado com vergonha, não queiram mandar durante a live, podem mandar no direct. Essa live vai ficar salva, vocês podem assistir novamente em algum momento. Encaminhar para alguma amiga ansiosa que deseje fazer preenchimento, tá certo? Que deseje, tenha curiosidade de saber como é que poderia ficar o resultado, se consegue resultado imediato, se esse resultado vai demorar um pouquinho mais. Então, podem encaminhar para amigas, familiares que têm dúvidas sobre esse tratamento. Sempre importante lembrar que cada caso é um caso, tá? Esses casos que eu trouxe aqui são de pacientes de alguns tipos de rosto. Então, talvez no seu caso, a gente vai pensar em um tratamento diferente. Por isso, tão importante a nossa avaliação, tão importante o nosso momento de consulta. Até porque talvez você precise de outras áreas a serem tratadas do rosto, não necessariamente essa que a gente trouxe. Então, sempre busque um médico da sua confiança para que você faça a sua avaliação, realize seus procedimentos e ainda saia mais bonitos e mais bonitas, né? Para celebrar a vida, curtir o carnaval aí que já está na porta, né? E gastar nossos procedimentos. Mônica mandou aqui, ó, fiz preenchimento labial e tô amando o resultado. Ai, coisa maravilhosa. Mônica, por exemplo, foi uma paciente que sempre inchava muito no preenchimento labial. E dessa vez a gente realizou o preenchimento labial dela e a gente conseguiu conter esse inchaço pra região, porque ela trabalha com o público, então ela não pode ficar afastada das atividades dela, ela não pode ficar afastada do trabalho. Então, no caso dela, a gente conseguiu já entregar o resultado, o lábio dela já ficou muito bonito, sem aquele inchaço, né, que atrapalha a gente ficar com vergonha, todo mundo perguntando. Então, ela é um bom caso disso. Trarei o caso dela aqui também. Muito boa noite. Muito obrigada pela atenção de vocês, tá certo? Sempre importante lembrar que preenchimento não é mágica. É sempre um planejamento. Cada caso é um caso. E todo mundo, né, consegue passar por uma avaliação e saber o que precisa. Mas sempre respeitando os seus traços, a estrutura do seu rosto. Cada rosto é único e a beleza mora exatamente aí. Muito boa noite. Obrigada pela atenção.